There has to be another way. There isn't, Peter. Sometimes mercy. Salve, sentinelas! Aqui é o Universo Proibido. E hoje, a verdade vem à tona. Enquanto o mundo geek ainda tá digerindo o impacto do novo Superman de James Gunn, a Marvel soltou uma bomba silenciosa. Quase ninguém percebeu, mas o primeiro vazamento real de Avengers Doomsday confirmou que o Loki mais poderoso que já vimos está de volta. Mas não como um simples variante, e sim como o deus absoluto do multiverso, em carne, tempo e coroa. Só que tem um detalhe: ele não deveria estar ali. Porque se God Loki está sentado no trono da teia temporal, mantendo o multiverso vivo, então por que as realidades continuam colapsando? Por que a TVA está ativa de novo? E mais importante, quem está ameaçando o próprio Deus do Tempo, ao ponto de ele precisar intervir pessoalmente? Parece só mais um easter egg no set. Mas tem um frame que muda tudo. Já volto nisso. Se esse conteúdo tá te conectando com as verdades do multiverso, já deixa o like e entra para nossa linha secreta de inscritos. A primeira imagem é confusa. Um corredor com tons esverdeados, personagens sendo direcionados por vozes fora de cena e nenhuma pista clara de onde estão. Mas se você prestou atenção em Loki temporada 2, já viu esse ambiente antes. A textura das paredes, a paleta temporal vibrando no fundo. É quase idêntica à sala de controle do Temporal Loom. A Marvel não nomeou a cena oficialmente, mas essa linguagem visual não é usada por acaso. Quando o trailer vazado de Doomsday mostra esse cenário, é um recado direto aos fãs mais atentos. Estamos de volta à base da TVA, só que diferente. A ausência de marcações antigas e a presença de novos personagens indica que a TVA passou por mais uma mutação. Talvez até virou outra coisa. O que antes era uma burocracia multiversal, virou um campo de guerra. E então aparece ele, Tom Hiddleston, silencioso, mas imponente, sem precisar de falas ou gestos dramáticos. O simples fato de ele estar presente nessa cena específica já derruba qualquer teoria de que Loki estava fora do jogo. Depois de sacrificar sua existência para manter o multiverso respirando, literalmente amarrando as infinitas linhas temporais em uma nova estrutura viva, God Loki surge no epicentro do conflito. E isso só pode significar uma coisa: algo grande demais está tentando quebrar o novo ciclo. Mas tem uma coisa nessa volta que quase ninguém percebeu. E ela pode revelar qual será o verdadeiro papel de Loki na guerra contra Doutor Destino. Existe uma diferença clara entre o que a TVA era e no que ela está se transformando. Quando Avengers Doomsday revela cenas dentro de suas instalações, o visual pode parecer familiar à primeira vista, mas é aí que mora a armadilha. A ausência de elementos marcantes, como o logotipo dourado, as telas analógicas e até os corredores infinitos, denuncia que não estamos mais lidando com a mesma estrutura burocrática apresentada nas duas temporadas de Loki. A arquitetura ainda pulsa com o verde das linhas temporais, sim, mas não há mais sinal do controle. A ausência de Miss Minutes e de símbolos ligados ao He Who Remains é gritante. E mais, os personagens estão sendo conduzidos como se estivessem em missão. Não há recepção, não há protocolo. A TVA parece estar operando sob um novo código, talvez de emergência, talvez de guerra. Trilha tensa começa a subir. Isso se conecta diretamente ao que vimos no final da segunda temporada de Loki, quando a TVA decide abandonar o ciclo de podar timelines e passa a monitorar variantes do Kang. Mas, se agora eles estão abrigando heróis do MCU dentro de suas instalações, algo mudou mais uma vez. A TVA, que nasceu para preservar uma única linha do tempo, pode ter se tornado uma fortaleza tática. Um bunker contra o colapso multiversal. E o principal indício disso é o simples fato de Loki estar ali. Ele não é um visitante. Ele faz parte da engrenagem. E se a sua presença está sendo registrada de novo dentro da TVA, isso significa que ou o trono foi ameaçado, ou o próprio trono foi abandonado. No final de Loki, temporada 2, o deus da trapaça não apenas sobreviveu, ele transcendeu.
Sentado no trono entre as linhas do tempo, Loki se tornou uma entidade. Um guardião do equilíbrio entre realidades, que não depende mais de tecnologia, mas sim da própria força da vontade. Um Loki absoluto. Um deus do tempo, como nunca vimos antes no MCU. A metáfora do jardineiro não foi poética à toa. Ele escolheu se sacrificar para cuidar de um multiverso que, sem sua presença, simplesmente desmorona. Mas é aí que começa a contradição. Se Loki agora é a âncora que impede o colapso total, o que justificaria sua presença ativa dentro da TVA? Mais do que isso, por que ele reaparece num momento em que os universos estão, de novo, se chocando, se fundindo, se destruindo? Só há duas respostas possíveis, e ambas são preocupantes. A primeira, algo tirou Loki do trono. A segunda, ele foi forçado a sair. E nenhuma dessas opções combina com a ideia de um ser onisciente, capaz de manipular o tempo com um gesto. Essa incoerência narrativa, no entanto, faz sentido quando colocada sob o prisma da ameaça real. Doutor Destino. No arco Time Runs Out dos quadrinhos, Doom descobre como manipular a estrutura do multiverso, matando o elo oculto entre as realidades. Nos quadrinhos, esse elo era o Homem-Molécula. No MCU, os rumores indicam que o elo agora pode ser um Anchor Being, um ser único por realidade, cuja morte destrói toda a sua linha do tempo. E se God Loki for esse elo supremo? Essa hipótese muda tudo. Se Doom realmente estiver caçando esses seres de ancoragem, e se Loki for o maior de todos eles, então faz sentido que ele esteja sendo rastreado, atacado ou até desestabilizado. O trono, nesse caso, não foi abandonado. Foi sabotado. O jardineiro pode ter sido arrancado à força do jardim. Mas tem uma pista visual que sugere que Loki não saiu sozinho. Ele pode estar conduzindo algo? Ou alguém? Isso abre espaço para uma teoria ainda maior envolvendo Deadpool e os X-Men. A simples existência da TVA dentro da trama de Avengers Doomsday já seria suficiente para levantar alertas. Mas a conexão com o nome de Doom muda completamente o jogo. A Marvel já confirmou, de forma indireta, que o filme vai adaptar partes do arco Time Runs Out, uma das fases mais sombrias e complexas da história dos Vingadores. E nesse arco, o centro da destruição não é o caos do multiverso. É a intervenção meticulosa de Victor Von Doom. Nos quadrinhos, Doom descobre que a chave para controlar os eventos cósmicos é eliminar o Homem-Molécula em cada realidade paralela. Cada versão destruída gera uma implosão localizada, levando à extinção total daquele universo. Isso porque esses seres são como fusíveis cósmicos, elementos que mantêm a estabilidade dimensional. E aqui entra o retcon do MCU. Os chamados Anchor Beings, conceito revelado durante os bastidores de Deadpool and Wolverine, tem exatamente essa função. São entidades únicas por realidade, e ao destruí-las, você colapsa todo o seu universo. Agora, imagine o poder de Doom com essa informação. Se God Loki é o ser que literalmente segura todas as linhas do tempo unidas, então ele não é apenas um Anchor Being. Ele é o Anchor dos Anchors. O alvo mais estratégico, o mais difícil de atingir, e o único que impede Doom de avançar com seu plano. Esse seria o motivo para a TVA estar de novo em movimento, para os heróis estarem se reunindo fora de seus próprios mundos, e para Loki ter deixado o trono. Não é sobre parar Doom, é sobre impedir que ele chegue até o jardineiro. Só que Doom nunca atua sozinho. A presença silenciosa da TVA, observando incursões e variações de linha do tempo, sem intervir, pode ter sido justamente o erro que permitiu a ele se mover nas sombras. Se ele já eliminou outros Anchors, isso explicaria o aumento de rupturas, o caos em expansão e a sensação de que tudo está prestes a colapsar. E tem mais. Ao que tudo indica, Doom já conhece o funcionamento interno da TVA. Ou pior, já infiltrou alguém lá dentro. Mas essa teoria só se sustenta porque há uma presença não confirmada no filme, que pode ter trazido Doom até ali, mesmo sem querer.
e ela se conecta diretamente a Deadpool e ao dispositivo que ele ainda carrega desde o final de seu último filme. Nada acontece por acaso quando se trata de viagens temporais. E no MCU, isso é quase uma regra cósmica. Quando Deadpool usou o dispositivo da TVA para atravessar realidades no final do seu segundo filme, a Marvel parecia estar brincando com metalinguagem. Mas agora, com as gravações de Avengers Doomsday acontecendo exatamente no mesmo local onde Wade e Logan estiveram, essa brincadeira começa a parecer preparação. O curioso é que o dispositivo temporal ainda estava em posse de Deadpool no fim daquela história. Ele nunca foi mostrado sendo destruído ou devolvido. E considerando o caos que ele e Wolverine causaram apenas em sua primeira visita, o retorno à TVA levanta uma possibilidade incômoda. E se a abertura para Doom tenha sido criada justamente ali? Em outras palavras, Deadpool pode ter acidentalmente aberto uma brecha no tecido da segurança multiversal. Isso explicaria por que o ambiente na TVA está tão diferente. O clima não é mais de controle, mas de crise. Como se a entrada de múltiplas realidades estivesse fora de controle. Como se portais não estivessem mais sendo autorizados, mas invadidos. E aí, a linha narrativa começa a se costurar com algo maior. O início da formação do Battle World. Nos bastidores, Sean Levy revelou que Kevin Feige insistiu para que conceitos como Anchor Beings e a instabilidade de viagens temporais fossem introduzidos já em Deadpool and Wolverine. O motivo é claro agora. Doomsday não é um ponto de partida. É a continuação direta desse caos iniciado em pequenas cenas, piadas e quebras da quarta parede. E mesmo que Deadpool e Wolverine não sejam protagonistas do novo filme, suas ações ecoam ali como detonadores. O mais simbólico? Eles estariam voltando ao Void, o lixão do multiverso, onde tudo que não pode mais ser restaurado vai parar. Exatamente onde Kang foi derrotado, onde Alioth devora realidades, e onde Doom pode estar se escondendo. Mas tem algo nessa volta ao Void que sugere uma repetição do padrão de Guerra Infinita. Uma grande batalha logo na abertura do filme, cheia de perdas e consequências. E quem aparece liderando essa resistência é um rosto bem conhecido dos fãs dos anos 90. Tudo indica que o novo filme dos Vingadores não vai esperar muito para mostrar ao que veio. Assim como Guerra Infinita começou com a chacina da nave asgardiana, Doomsday pode iniciar sua narrativa com uma batalha devastadora no universo dos X-Men. E não qualquer versão. O cenário, os sentinelas, os uniformes, tudo remete à estética clássica dos anos 90, especialmente da série animada X-Men The Animated Series. A conexão mais provável aqui é com a cena final de The Marvels, onde Monica Rambeau acorda em uma realidade que até agora parecia isolada. Mas ao reaproveitar esse universo e colocá-lo sob ataque logo na abertura de Doomsday, a Marvel resolve duas coisas ao mesmo tempo. Mostra que o colapso está acontecendo em escala real e elimina qualquer dúvida sobre onde os X-Men estão nesse novo tabuleiro. E o detalhe mais cruel é esse. O público finalmente reencontra personagens icônicos, só para vê-los caírem de imediato. Uma tática emocional que a Marvel já usou antes e que aqui serve para estabelecer a ameaça de Doom como algo absoluto. Se esses mutantes são dizimados no primeiro ato, o recado está claro. Ninguém está seguro. Mas tem um risco nesse movimento. Eliminar os X-Men cedo demais pode minar o impacto da sua introdução no MCU. Por isso, muitos acreditam que esse ataque inicial será apenas o primeiro de vários embates. Não uma extinção, mas um deslocamento. Um pequeno grupo de sobreviventes pode ser puxado para a linha principal, criando o elo definitivo entre os dois mundos. E entre esses sobreviventes, é quase certo que veremos alguém já escalado para ser peça-chave em Secret Wars. Alguém com um passado marcado por perdas e um futuro com potencial divino. Franklin Richards. O filho do Senhor Fantástico já foi citado em trailers e falas promocionais. E sua presença nesse ataque pode ser o que impede que o universo dos X-Men seja apagado por completo. Chris Hemsworth já confirmou publicamente que,
Avengers Doomsday não vai explorar Nova Asgard, nem mostrar o grupo dos Asgardianos como uma força ativa na batalha principal. À primeira vista, parece uma decisão criativa simples, mas o contexto em volta revela algo bem mais estratégico e talvez trágico. Kevin Feige afirmou que apenas 5 grupos centrais vão liderar a luta contra o colapso multiversal, e os Asgardianos não estão entre eles. Ainda assim, a cadeira da Valkyria apareceu no famoso Chair Watch do set, o que indica que ela estará envolvida, mas como peça isolada, não como representante de um povo ou de um legado. Isso levanta uma dúvida que poucos estão encarando de frente. Thor vai aparecer apenas para morrer? A ideia de sacrificar o deus do trovão não é nova. Nas HQs, a versão Rune King Thor só surge após o personagem passar por uma série de perdas e provações. E entre elas está a própria morte. Se Doom realmente quer mostrar sua supremacia, eliminar Thor pode ser o gesto que cimenta seu status como antagonista definitivo. Afinal, o público já viu Thanos vencer. Agora, é hora de mostrar que Doom é ainda mais implacável. E mais, eliminar Thor abre caminho para um possível renascimento, dessa vez com o apoio direto de Loki. Se God Loki estiver mesmo sendo ameaçado por Doom, a morte de seu irmão pode ser o único gatilho emocional forte o bastante para tirá-lo da neutralidade divina e trazê-lo de volta à linha de frente. A história dos dois sempre girou em torno da perda, do sacrifício e da redenção. E se Doomsday for mesmo o início do fim, essa seria a virada perfeita. Mas há um último detalhe, e ele pode indicar que a Marvel está usando o caos narrativo não só para encerrar arcos, mas para reescrever as regras do jogo, inclusive do próprio MCU. Tudo o que a Marvel tem feito desde Loki, temporada 2, aponta para uma aceleração do colapso multiversal. Mas há uma camada oculta nesse caos que começa a se destacar com mais clareza, e que talvez seja o verdadeiro objetivo de Avengers Doomsday: transformar destruição em reinício. O que parece um fim pode ser, na verdade, o primeiro passo de um soft reboot completo do MCU. A escolha de adaptar Time Runs Out e evoluir para Secret Wars não foi aleatória. Essa sequência de arcos nos quadrinhos culmina em um único universo reconstruído, onde diferentes versões dos personagens coexistem, mas sob novas regras. E tudo indica que o cinema está seguindo o mesmo caminho. O uso do Void como base do Battle World, a eliminação seletiva de personagens antigos e o silêncio sobre o futuro de figuras centrais como Homem-Aranha, Capitã Marvel e Hulk são sinais claros de uma reformulação em andamento. Mas a pista mais sutil veio do próprio Kevin Feige, ao recusar revelar quem é o Anchor Beam do MCU. Ao esconder essa informação, ele planta a dúvida. E se o colapso atual for justamente a forma de apagar a linha do tempo antiga e permitir o surgimento de uma nova realidade fundida, mais coesa, mais livre de amarras narrativas e com espaço para reintroduzir tudo do zero? Deadpool pode se lembrar do que veio antes. Doom pode tentar moldar esse novo universo à sua imagem. E Loki, como entidade de conexão, pode ser o único que atravessa os dois lados: o antigo e o novo, o sagrado e o fragmentado. Se essa for mesmo a jogada, Doomsday não é só um filme sobre guerra e perda. É a ponte para uma reformulação silenciosa. Uma forma de reconstruir o MCU sem precisar apagar tudo, mas recontextualizando cada peça. E é exatamente aí que tudo muda. Porque se Loki cair, não será o fim de uma era, será o início de uma outra, onde até mesmo a verdade deixa de ser uma linha e vira um ciclo. Você acha que esse é o plano real da Marvel? Ou ainda estamos sendo guiados por uma ilusão maior? Me diz nos comentários.